the other day, he said, Brother Branham, I never had anything so to strike me to hear that. O irmão Shekhar me telefonou há uns 2 dias e me disse, irmão Branham, jamais tenho tido algo que me cause impacto como o saber daquilo. See, it was just for him to call that vision at that time to stop it, so it wouldn't know who it was, so that it would be something for him to understand. Foi de Deus que ele me tirasse a atenção daquela visão naquele instante para que eu não conhecesse quem era. Era algo para que ele entendesse. And he said, I believe the ministry is just now beginning to come into effect. Ele disse, eu creio que agora é quando o ministério está chegando a tomar efeito. May it be so. Que assim seja. May right here in Phoenix something happen that'll inspire everyone. The Holy Spirit come among us and do something that'll just cause us to tighten up the armor and get ready for His coming. Oxalá, aqui mesmo em Phoenix, algo aconteça que sirva para inspirar a todos. Oxalá o Espírito Santo venha em nosso meio e opere algo que nos impulsione a apertar a armadura e assim nos prepare para a sua vinda. The Lord bless. O Senhor abençoe a cada um. Now, not to keep you long, because you're standing. Agora, não desejo lhes reter por muito tempo, porque muitos estão de pé. But you're such a fine audience, I look like I could just talk all night. Porém, são uma congregação tão fina que parece que poderia falar toda a noite. But I won't, I don't guess. But I guess last night you thought I was trying to. Mas não creio que eu farei. Talvez hajam pensado que ontem à noite eu estava tentando. I'll just give you a little hint. I spoke on a subject the other morning at my tabernacle. Há alguns dias preguei sobre um certo tema ali em meu tabernáculo. Started in at 9:30 and got through about 12:30. I told them beforehand on hearing, recognizing, and acting. Começando às 9h30 e terminamos como que às 12h30. Porém, já lhes havia prevenido. Se tratava do tema, ouvindo, reconhecendo e pondo em obra. Maybe some Sunday afternoon or something we might get on that same subject. Talvez algum domingo, pela tarde, poderemos falar sobre esse tema. For about a year, the Holy Spirit's been dealing with me about speaking it, and finally I spoke it at the church. Forget how many tapes the boys had of it before we left to take. Por quase um ano o Espírito Santo tem estado lidando comigo acerca desse tema e por fim o preguei na igreja. Let us turn now in our Bibles quickly to the 7th chapter of St. Matthew, and let's begin reading at the 24th verse. Abramos agora em nossas Bíblias rapidamente o capítulo 7 de São Mateus. Comecemos a leitura no verso 24. Therefore, whosoever heareth these things of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. And the rains descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sands. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. And the rains descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and fell, and great was the fall of it. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande sua queda.
boa noite com Jesus. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos cantar, vamos louvar nosso Deus. Hino de número 132 e logo após 135. 132 é tudo feliz. E o 135 é água viva. Inário mais velho, mais antigo. Machuquei meu olho na roça ontem. Tá vermelho. Se feliz nos corre a vida terreal, temos de deixá-la um dia, para irmos logo ao lar celestial, onde tudo é muito feliz. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele está seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar. Muitos anos mais nesta vida aqui, temos de deixá-la um dia. Alegria plena vamos ter aqui, onde tudo é muito feliz. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele está seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar. A vitória ganha que Jesus nos dá, temos de deixá-la um dia. Alegria plena vamos ter aqui, onde tudo é muito feliz. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele está seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar. Todos os remidos se conhecerão, sim, ali no céu dia, na alegria santa sempre viverão, onde tudo é muito feliz. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele está seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar. Amém? Graças a Deus. Ainda 135, água viva.
Boa noite com Jesus. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração dos pedidos, que não está por escrito, mas pode que haja um pedido. É um pedido que não foi feito aqui no púlpito. Ele já orou, mas o irmão Joviano, a irmã Leversina, lá em Goiânia, o tratamento da irmã Iraci, e pediu que nós orássemos por eles. Estão fazendo exames, motivo de saúde. Então, eu deixo esse pedido. Se tem mais algum, vamos levantar nossa mão, vamos orar. Então. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que esse instante é um momento dedicado à oração da igreja pelos pedidos, com esse levantar de mão, em favor de todos, ó Deus, que está carecendo, precisando, dependendo, ó Deus, da nossa oração, aonde eles estão ali, Senhor, em algum tratamento, ou mesmo no leito de dor, de enfermidade. E nós oramos, Pai, que eles sejam levantados daquela condição de doença para a saúde, de morte para a vida, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um nesse instante, ó Deus, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. A irmã está ali pronta para cantar. Vai cantar, irmã? Não fizeram pedido, também não tinha quem escrevesse, talvez. Não trouxer de casa já escrito, mas tem quem canta, né? Nós temos tempo de louvar ao Senhor. Som.
ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor face a face, cantaremos naquele imenso coral. Veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmã Lúcia. Possa sempre louvar ao Senhor. Eu dou muito graças a Deus poder estar no culto. Eu creio que tem pessoas que é muito agradecido de poder estar. Tem gente que não pode estar, não tem condição. As coisas da vida não permitem ele estar no culto. Depois dessa temporada que a igreja estava fechada, foi o tempo que eu mais fiquei dentro da igreja, aqui nessa igreja, e
foi a oportunidade que eu tive maior de congregar com Goiânia, com a igreja de Goiânia, todo esse tempo. E mesmo depois, né, que a igreja abriu, a gente continuou. E logo depois aconteceu coisa que, pela razão, não permitiria, às vezes, a gente estar aqui, mas pela fé, sempre a gente está aqui, com gratidão. Eu dobro meu joelho ali e agradeço. Eu pude estar aqui. Deus me deu condição para mim estar. E Ele está dando. E Ele pode todas as coisas. Eu não sei se tem mais pedido que não foi feito, mas era para cantar. Tem? Tem? Então vamos ouvir mais um hino. É certo que tem muitos, mas aquele hinozinho que o pedido vem de casa, quando não tem alguém que escreve, chegando aqui é mais fácil para a gente. Pedaço
Amém. Graças a Deus. Vamos dizer amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a irmã Ana Clara, que ela possa crescer nessa inclinação, nessa direção. E nós hoje temos uma visita, 2 visitas aí, era para ter mais, mas em cima da hora ficou uma moça ali, um rapaz. Podia para ficar de pé. A Laísa e o Lucas, fica de pé, por favor. Lá da cidade de Canaã, dos Carajá. Deus abençoe vocês. Pode assentar. E nós vamos em frente, lembrando que aquilo que eu falei, desde que está faltando uma pessoa aqui, um obreiro, né, para fazer a introdução do culto. Nós temos 4 obreiros, vamos ver se um deles vem na igreja para fazer a introdução do culto, para não ser preciso da gente fazer. Mas essa parte, pedidos, pode ser feita em casa, traz o papelzinho já escrito e coloca aqui, isso está dizendo, eu estou pronto para louvar o Senhor. Também eu tenho um pedido para apresentar aí atrás. Se quem estiver escrevendo ali tiver alguém, passa para ele, se não, traz direto. Coloca aqui com livro de cântico, se não tem também, e no púlpito, né? Mas então nós vamos prosseguir. Vamos ler a Bíblia para nós continuar. Temos ouvido uma boa palavra do pastor Joaquim, que é uma palavra evangelística, palavra que ensina, que doutrina, que corrige, que posiciona a igreja. Graças a Deus que nós temos essa coisa através, ou seja, a favor nosso, todos os cultos. Nós vamos ler na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Primeira carta do apóstolo Pedro, 1, verso 18. Vamos ler então. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, Senhor Jesus, nosso Deus. Abençoe a palavra que nós vamos meditar nesta noite, em nossos corações. Aonde quer que seja, ó Deus, essa palavra seja vivificada para nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Nós falamos no culto, esses cultos sexta-feira, nós falamos sobre a respeito do texto da mensagem da Odisseia, conselho final das eras. E nós vamos continuar com isso,
que conselho é esse, que é o conselho final. Mas antes de falar mais desse assunto, eu estava olhando uma coisa hoje, não sei nem que hora que era, e a gente vai entrando assim, mais profundamente, quando vai lendo a Bíblia, a mensagem. E eu pude ver assim, a pessoa vai entrando, como se ele entrasse numa água e ele vai afundando. A água vai subindo e aí vai aprofundando cada vez mais. Uma vez eu tive um tipo de uma visão, chegando aqui, nessa região, mostrando tudo que tinha acontecido na minha vida para uma pessoa. Nós fomos caminhando, a pessoa muito profunda, profundo demais, né? Na vida espiritual, na Bíblia. E aí nós chegamos naquela estrada e tinha um coro que atravessava. E nós fomos e nós entramos naquela água e fomos entrando até que a água cobriu. E nós continuamos caminhando, mesmo coberto com água, e saímos do outro lado, sem nadar, sem nada, caminhando. E eu cheguei em certo lugar aí, dizer para aqui é o final do meu trabalho. Mostrei para ele, eu cheguei até aqui, e ele foi embora. Então eu lembrei disso agora, e parece que é isso mesmo, né? O que a gente está fazendo agora aí aquela caminhada, aquela carreira, aquela maneira, nos trouxe até aqui. Mas Deus nos trouxe até aqui. A gente analisa toda a jornada, tudo que a gente passou, e o que aconteceu, e a gente vê que a gente tinha inclinação, os dois lados, a inclinação humana e a inclinação espiritual. Mas eu acredito que tem constatado que a nossa inclinação espiritual era mais forte do que a outra, que era muito forte, a inclinação das coisas terrenas, do materialismo. Eu lembrei que nós trabalhava com madeira, derrubava árvore, e a gente era bem treinado naquilo, a gente sabia para que lado que a árvore caía. Olhava assim, para a gente começar a cortar, a gente sabia que lado que a árvore ia cair, mas quando você chegava na árvore, você olhava de cá, parece que ela ia cair para ali, mas quando você passava de lá, parece que ela estava virada para cá e para cá. Então eu tinha que rodear ela para ver qual que era mais inclinada a árvore. Aí a gente começava a trabalhar, não dava trabalho, a árvore caía, ela caía logo. Mas se você cortasse para ela cair o contrário, era difícil. Ela podia até cair, mas é difícil uma árvore cair para o lado que ela não está inclinada. E a gente vê isso na igreja, vê no povo, vê nas pessoas. A inclinação. E a coisa vai andando assim. E é muito misterioso, é muito enganoso. Eu estava olhando daqui lá para onde Java, na porta. Trabalhei muito com nível de água também. A água para correr para cima é difícil. Meu pai, minha mãe tinha um sítio, uma fazendinha. Fez um açude e forçou a água
Toda fazenda tinha água. Vinha natural. Mas aquilo foi difícil demais, aquela água correr. Para aquele lado ali dava trabalho demais, qualquer coisa, o açude arrombava. E era muito difícil. Então você olha daqui para lá, onde já a água corre para cá. Mas se você olhar de lá para cá, a água corre para lá. Então muitas vezes você olha só de um lado e engana completamente, você engana. Acha que ela vai correr para lá e ela não corre. E aí você começa a furar, começa a afundar o rego e aquela coisa toda. Então a gente vê isso na vida espiritual e na vida natural. A inclinação da árvore. Mas eu quero olhar uma coisa que eu vi hoje aqui, nessa mensagem a ele ouvir. O profeta diz que compaixão é fazer a vontade de Deus. O que ele estava querendo dizer com isso? É que quando Jesus estava cumprindo o seu ministério, que eu vi agora mais profundamente, como Jesus foi testado durante aquele tempo, depois do seu batismo, para cumprir o seu ministério. Mas é uma árvore que não tinha vento que virava ela contra a sua inclinação. Ela estava tão inclinada que não tinha nada que fizesse ela virar. Ela só tinha que cair para aquele lado. E a vida do cristão é desse jeito. Quando é cristão por predestinação, eleição, não tem como, pode ver o vento que vier, pode assoprar como quiser, mas ela pende para aquele lado. E é o que acontece, as pessoas têm muitas coisas contra a inclinação de vida eterna, a inclinação de uma vida espiritual, que é contra a inclinação da vida natural, vida humana. Aqui eles cercaram Jesus, ele passou no posto de Betesda, e lá tinha uma multidão de enfermos. Propositalmente por Deus, Jesus passando ali, ele sentiu compaixão de um homem só. Curou ele, mandou ele embora, vocês sabem a história, a condição. Só para aqueles que pensam numa coisa de Deus ser natural, não é natural. Mas eles pensavam que o obreiro deveria fazer daquele jeito, e o obreiro era Jesus. E ele curou um e foi embora, e cercaram ele lá na frente. Talvez pode pensar que é os inimigos dele, mas talvez pode ser até o seu discípulo mesmo. Ficou revoltado contra ele. Mas não é possível, o senhor tem o poder, cheio de compaixão, e passa um tanto de gente desse e cura só um e vai embora. Foi quando ele disse: eu não faço nada se eu não ver o meu Pai fazer, mas tudo que meu Pai faz, eu faço também. E o que Deus quis fazer foi aquilo para ser questionado. Então nós temos coisas hoje que está nos confrontando. A pessoa quer julgar as coisas de Deus com a mente natural. Não tem como fazer isso. A mente de Deus, ela é sobrenatural. Nós podemos até ver isso aqui, eu vou deixar esse texto na mensagem ele ouvir, e em frente aqui. Por exemplo, nesse caso da cura, por que não é curado? Por que não curou? Podia, a pessoa às vezes até fala isso, revoltado, Deus podia me curar, mas ele não quer me curar, ou tal coisa assim. Mas vamos em frente aqui, deixar isso aí de lado. Agora,
O amor também, a compaixão é uma coisa que às vezes choca com aquilo que nós pensamos que tem que a compaixão ser aquilo, mas compaixão não é aquilo. Então o amor também, nós pensamos que o amor é aquilo, mas o amor não é aquilo. O verdadeiro amor não é aquilo. Choca também. Eu vou ler esse do amor aqui, no parágrafo 10. Ele diz assim: hoje misturamos tudo isto. É questão da compaixão, questão do amor. Nós misturamos isto. Nós tentamos colocar o elemento humano nisto. Nós tentamos colocar o elemento humano nisso. O pastor vai fazer isso. Às vezes o obreiro quer fazer isso. Isso choca. Você imagina quando o pastor e o obreiro quer fazer isso e não funciona, aí bota a culpa no outro. O negócio da compaixão tinha que culpar a Jesus. Por que Jesus não curou? Pode um obreiro questionar o pastor, porque isso é normal. Por que ele não fez aquela visita? Por que ele faz? Tem visto demais isso. E às vezes ele não foi. E aquilo se torna uma prova tão grande. E um obstáculo tão grande. Mas normalmente os dois estão colocando o humano na coisa. Estou lendo o 10, né? Nós tentamos colocar o elemento humano nisto. Aí, no caso de ser o amor, ele diz assim: como o amor, nós tentamos usar o amor de Deus, nós tentamos usar o amor de Deus, como fazemos com o amor humano. O amor humano, ele é usado. Mas o amor de Deus parece que não é coisa de se usar. Pelo que te vê aqui, é uma coisa que é expressada. Então ele diz: como o amor humano, nós tentamos usar o amor de Deus, como fazemos com o amor humano. Você não poderia apaixonar por Deus como aconteceu com a sua esposa. Você apaixonou por ela. Você não poderia apaixonar por Deus como aconteceu com o seu marido. Você apaixonou por ele, quis ele. E você ganhou ele, você ganhou ela. Mas não é só isso agora. Vamos ver se você é apaixonado mesmo ou não. Porque quando é o amor humano, ele esgota logo. Só o humano. Mas quando é o amor de Deus, ele tudo espera, tudo sofre, tudo suporta, e aquele amor não rompe. Mas assim, ou a sua namorada ou namorado. Mas irmão, que coisa que dói. É quando uma moça se apaixona por um rapaz, às vezes ele não quer nada, ou ela apaixona por ele e ele não quer muito nada. Eu acho que alguém já passou por isso, não sei, já passou, né? Ninguém vai levantar a mão se isso já aconteceu.
Mas aí, aquilo às vezes não é a vontade de Deus, e a pessoa sofre demais para entender que Deus está livrando ele de uma coisa. Mas vamos em frente. São dois amores completamente diferentes. Mesmo nas palavras gregas, elas são diferentes. Uma delas é chamada de filho, e é o amor que você tem pela sua esposa. Esta espécie de amor te faria matar um homem por ciúmes. Porém, o amor ágape, o qual é o amor pio, ao invés de matar o homem, isto te faria orar por a sua alma pecaminosa. Isto é certo. Isto é o quanto há de diferença. Aí, pensando na estatura, que aqueles degraus têm que ser exercitados, é a mesma coisa. A gente quer ter paciência com as pessoas, com a paciência da gente mesmo, forçar uma paciência. Ou então uma virtude, ou então uma fé, ou o conhecimento. Mas essas coisas não se faz no natural. Aquela estatura lá, ela é uma estatura fora do natural, fora das qualidades humanas, que vem para nós, que vem para o cristão. Então, isto é o quanto há de diferença quando tem o amor filho e o amor ágape. Mas aqui no 11, Deus escreveu a palavra em enigma e em parábola. Para quê? Deus faz as coisas em enigmas e parábola, para que as pessoas, às vezes, quem que vai entender isso? Eles não entenderam o enigma de Sansão, nunca entendia, nunca. Se ele não contasse para a esposa dele, para ela falar para eles, ele diz assim: se vocês não lavrassem com a minha novilha, vocês nunca saberiam do meu enigma. E ele estava perdendo para ele, porque vocês não discernissem. Então, irmão, é assim que é com Deus. Só entende as coisas de Deus com a mente espiritual. Com a mente humana nós não damos conta. Vamos ver isso aqui. E quando você tem o elemento humano misturado com o cristão, o elemento de Deus, então teremos simplesmente uma confusão nisto. Tem o alimento humano misturado com o espiritual, aí faz uma confusão. É o que tem acontecido e está acontecendo. Mas veja bem, porque conhecemos somente através de polegadas, de pés, de milhas e assim sucessivamente, por onças, por libras, peso, e tudo mais. Isso é tudo que sabemos. Isso são medidas, são cálculos, meios do homem, distância, peso do homem. Mas diz assim: nós somos pessoas do tempo, Deus é eterno. Então, nós temos nossos limites, e se não render todos os nossos limites, os limites de Deus não entram em cena na nossa vida.
E Ele é ilimitado. Para Ele nada é impossível. Ele pode todas as coisas. Ele que fortalece. Então diz assim, Ele não tem polegadas, nem uma milha, nem ontem, nem amanhã. É tudo eternidade com Ele. Então, para a gente entrar em Deus e sair da dimensão da razão humana, é o que as pessoas vivem hoje nas igrejas, nas religiões, mesmo na mensagem, na rasura da fé, na rasura da virtude. Tem um pouquinho de virtude, muito pouco. Na rasura do conhecimento, só um pouquinho de conhecimento, qualquer coisa, a razão toma conta. Aí quando vai subindo, você encontra ou a profundidade ou a rasura da temperança. Ou então da paciência. É muito raso, qualquer coisa ela esgota. Ah, minha paciência acabou. Então, para Deus não tem esses limites, Ele é eterno. E tentamos fazer a grande infinitamente de Deus e tentamos trazer a grande infinitamente de Deus até a nossa pequena e finita mente. Ou nós vamos pensar com a mente de Cristo, ou então vamos pensar com a nossa própria mente. Então, a razão, a pessoa se torna um crente natural. Só nas coisas que ele pode ver. Mas o crente que pensa com a mente de Deus, ele deixa as suas ideias, poderiam ser boas. Por exemplo, quando pensa de Abraão, ele foi indo com Deus, até que chegou um ponto. E ele chegou todo o fim do ideal. Ele agora teve que deixar por conta de Deus. Ele não pôde nem responder a pergunta do filho dele, quando perguntou a ele, mas meu pai, tudo está aqui, mas cadê o cordeiro do sacrifício? Mas lá do fundo saiu uma palavra, ele diz assim, aquilo era a mente de Deus. Ele disse assim, meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Então, irmão, quando nós precisamos de uma coisa, esse grande Deus, Ele provê para nós. Não é o que nós queremos, mas quando nós precisamos, Ele provê para nós aquilo. Nós simplesmente ficamos confusos. Então, a melhor coisa a fazer é ler a palavra e lembrar que a sua palavra nunca irá contradizer a si mesma. Tenho estado no ministério por 31 anos e tenho oferecido qualquer valor do salário de um ano para qualquer um que puder me mostrar uma escritura que contradiz com a outra. Aí ele vem aqui e ele diz, Deus fez as coisas como o Apocalipse, Ele não deu aquilo ali para muita gente entender, não.
Um grande homem conversando com a irmã Brana ignorou o Apocalipse, falou que aquilo lá não era. Aí o irmão Brana falou para ele: você não tem vergonha não de desfazer da Bíblia, da palavra de Deus? Aí foi quando ele diz assim: a palavra não pode contradizer assim mesmo. Diga-lhe o que elas não sabem do que estão falando, as pessoas. Deus escreveu isso em enigma e parábola, para que então ele pudesse esconder isto dos olhos dos sábios entendidos e revelar aos pequeninos. Os tais aprenderia. Jesus agradeceu ao Pai por fazer isto. Você não apanha isto como se estivesse lendo um jornal. É uma revelação espiritual e é revelada àqueles que estão interessados em aprender. Agora, você nunca aprenderá isso através de uma escola, e nunca aprenderá isso através de qualquer coisa, mas é por revelação você pode entender as coisas de Deus. Aí ele fala da revelação que Pedro teve acerca dele. E volta lá no começo da Bíblia e diz a respeito da revelação que Abel teve em relação a oferecer um sacrifício que agradaria a Deus, e era a vontade de Deus. A Bíblia tem se tornado um enigma para as pessoas. A Bíblia, o batismo, as coisas da ceia e a vida do cristão torna-se uma coisa muito esquisita para a pessoa que não é cristão. Então, está falando aqui, olha, a Bíblia se torna um enigma para eles. Alguém me disse, há não muito atrás, um grande homem, ele disse, a respeito de Apocalipse, foi quando o irmão Brana disse que ele deveria ter vergonha de ser um homem que usava a Bíblia e de uma vez só tirou o Apocalipse fora, dizendo que aquilo foi um sonho, que João tinha comido pimenta vermelha e teve um pesadelo. Mas o que ele diz hoje sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Eles acham que foi isso? O que a igreja primitiva teve para ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo? O que a igreja teve para ela andar conforme a Bíblia ensina a respeito de como vestir, de como tomar a ceia, de como terminar a ceia com lava-pé, como crer que Deus é uma pessoa e não três pessoas? Então, tudo isso na Bíblia se tornou enigma para esse povo. Mas não para você, não para mim. Deus, Ele revela isto aos bebês, os quais aprenderão. Aos simples, uma criança pode aprender isso. Simplesmente deixamos o seu Espírito fazer a sua vontade através de nós. Deixamos o seu Espírito fazer a tua vontade através de nós. Então, Ele nos ensina. Mas quando sabemos muito, Ele não pode nos ensinar. Então, não podemos chegar a nenhum lugar. Chega em parte nenhuma. Vai caindo cada vez mais.
na mensagem Manifestação dos Filhos de Deus, parágrafo 24, o irmão Branham diz que tentaram ensinar isso, tentaram ensinar essa compaixão, tentaram ensinar esse amor, tentaram ensinar essa paz que o cristão goza, mas não puderam, não deram conta de ensinar. Então ele diz aqui, ó, tudo em amor. Eu vou voltar aqui. A promessa foi feita para quem? Foi dada à igreja. Não é uma terra natural, mas uma terra espiritual. Pois somos um sacerdócio real, uma nação santa. Então, nesse sacerdócio real, nação santa, pessoas peculiares, chamadas, eleitas, escolhidas, separadas. Então o mundo está morto do lado de fora. Mundo religioso, mundo de igreja, mundo de religião. E somos dirigidos pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, não pelo homem, mas pelo Espírito. Agora vamos terminar aqui. Assim, tudo em amor. Mas não é o amor pelas coisas terrenas, simplesmente, o amor pela a parte material, humana. É uma pessoa que tem amor pelas coisas de Deus. Ele ama tanto a sua salvação, a sua alma, em primeiro lugar, que ele não quer perder de maneira alguma. Ele quer segurar aquilo com tudo que tem, ele sabe que aquilo é maior. Então ele diz, tudo em amor, toda coisa está empacotada, tem se tentado em si muitas vezes, e não há dúvida que grandes teólogos têm lançado isto muito mais fundo do que eu poderia, dizendo o profeta. Eles jogam isso e faz isso, aquilo, para adquirir isso, mas diz assim, mas a coisa que eu desejo a conseguir para você é isso, que um homem que está em Cristo, com o Espírito Santo, pode suportar um homem quando ele está errado. Mas chega dois cristãos natural e não pode suportar um ao outro. Ele quer suportar com a sua própria, seu próprio entendimento, sua própria capacidade. Todos os dois estão certos. Mas suportar um homem quando ele está errado, até que Deus, dizem que a palavra branda desvia o furor. Dizem certas coisas. Veja bem. Um homem que está em Cristo, com o Espírito Santo, pode suportar um homem quando ele está errado, até que aquele homem entenda que ele está errado. Longanimidade, espera, né? Longanimidade, bondade, paciência. Ele é dócil, humilde, fiel, cheio do Espírito, nunca negativo, sempre positivo. Ele é uma pessoa diferente. Não simplesmente um homem que, certa vez, tivemos, que gritava, que falava em língua, que era isso e aquilo, tão religioso, mas esse aqui é outro homem. E quem é esse homem? A não ser Cristo. E aonde Cristo está? Não é no cristão? Então o cristão, ele acaba agindo desta forma. Mas quem somos nós? Vamos colocar de pé. Quem devemos ser? Suportar uma pessoa quando ela está certa é fácil, né?
Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai Celestial, no melhor do nosso entendimento, nós temos visto essas coisas. Procuramos transmitir, Senhor, para aqueles que nos ouvem. E aqui nós lemos, ó Deus, que simplesmente não lemos isso aqui como um jornal, porque é um enigma e só entende com o espiritual. Lendo com muita atenção a palavra do Senhor, o Senhor acha de revelar o que está dentro dela. E que seja isso feito nas nossas vidas nesta noite. Pai bendito, que a bênção do Senhor, para nós aprofundar nessas coisas que formam a estatura do homem perfeito, esteja em nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, para nos ajudar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos que estão presentes e também, se tem algumas pessoas nos ouvindo. Vocês podem assentar um minutinho. Tem pessoa nos ouvindo, a irmã Aparecida sempre está nos ouvindo aqui do Pará. E 2 pessoas, a irmã Rebeca na cidade também, 4 pessoas, o Wagner, a Aldelice, também da mesma cidade, 2 pessoas. O irmão Wagner pede oração por sua esposa também. Ele pede oração, vamos levantar a mão por ele, né? Pela irmã Aldelice. Que Deus abençoe esse casal, abençoe a irmã Aldelice. E 14 dispositivos conectados até às 20h25. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus seja com cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.